Certo. Bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Eu tenho mania de ficar falando bom dia. Estou acostumado a dar aula online na outra escola pelo Google Meet, então a gente sempre fala bom dia, virou hábito. Mais uma aula online, tá? E nesta aula nós iremos abordar a finalização do conteúdo sobre o basquete. E eu vou falar um pouquinho, vou apresentar a vocês o basquete em cadeira de rodas, lembrando aí as Paralimpíadas que a gente teve aí, que a gente vivenciou até na semana anterior, até na semana passada. Então é interessante a gente já estar falando de basquete, vamos falar também sobre o basquete para as pessoas com deficiência, né? Então, para aumentar um pouquinho aí os conhecimentos de vocês em relação à modalidade e a questão da inclusão também do esporte adaptado, certo? Bom, quando a gente fala em basquete em cadeira de rodas, o próprio nome já diz, né? Ele é feito para pessoas com deficiência. Ele é uma modalidade adaptada do basquete convencional para as pessoas que têm deficiência, e, sobretudo, deficiência física. Tá? Existem vários tipos de deficiência. O basquete, ele é uma modalidade voltada para a pessoa que tem deficiência física. Certo? Algum de vocês aí já teve algum tipo de contato, algum conhecimento, já vivenciou alguma coisa em relação ao basquete em cadeira de rodas? Fala comigo, Qual turma. que é a pergunta, professor? Algum de vocês já teve algum conhecimento, já ficou sabendo algo sobre, já teve contato, às vezes, com alguém que já praticou o basquete em cadeira de rodas? Eu também não. A maioria de vocês não, né? A Vitória colocou aqui que só teve contato com o vôlei. No caso do vôlei para deficiente, Vitória, é o vôlei sentado. Então, o vôlei sentado é uma modalidade também adaptada, né, da convencional para as pessoas com deficiência. É semelhante na questão da deficiência, porque o vôlei sentado também ele é voltado para as pessoas com deficiência física. O basquete também. Certo? Pode ser, não sei, eu já fiz esse tipo de trabalho nas outras escolas que eu trabalhei. Né? Pode ser que algum de vocês, no caso aqui de vocês, não, mas tem algumas escolas que os professores eles trabalham o vôlei sentado, só para não ficar sem trabalhar nada na parte do esporte adaptado. O basquete em cadeira de roda não tem como, né, pelo menos na prática, por conta de ter que ter a cadeira, né? Tem que ter o material próprio para poder fazer. O vôlei sentado, não. O vôlei sentado, vocês colocam lá a rede a uma altura menor, semelhante à altura da rede do tênis, da quadra de tênis. Todo mundo sentado no chão e a gente faz a explicação das regras e dá para vivenciar tranquilo. Agora, o basquete, é importante a gente conhecer, sobretudo, as regras. Né? As regras e as características próprias, né, do esporte. Beleza? Sobre a história, o basquete ele começou a ser praticado por soldados americanos após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Lá na época das guerras, né, onde aconteciam muitas guerras, sobretudo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados eles voltavam com sequela da guerra. Então, às vezes, eles tinham uma perna amputada, eles perdiam, às vezes, um braço, né? Ou ele sofreu uma lesão que atrapalhava os movimentos dos membros inferiores, então ele deixava de andar. Então, os que voltaram, os que conseguiram voltar da guerra, eles voltaram, em sua grande maioria, com sequela. Né? Então, eles começaram a praticar esse esporte, já que foi lá nos Estados Unidos, e o pessoal tem muito lá a tradição no basquete, eles começaram a jogar um jogo, né, parecido com o basquete em cima de uma cadeira de rodas. Né? Então, ele surgiu dessa forma. No Brasil, a modalidade ela tem forte influência no movimento paralímpico.
sendo praticado desde o ano de 1958, tendo o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro, a entidade pioneira no país. Então, no Brasil, o basquete em cadeira de roda é a primeira modalidade que chegou aqui no Brasil para pessoa com deficiência. Então, o basquete ele é pioneiro nesse movimento aí paralímpico. Tudo começou aqui no Brasil, quando a gente fala de esporte para deficiente, tudo começou com o basquete. Hoje em dia, o basquete não tem muita tradição, falo basquete em cadeira de roda, do Brasil não tem muita tradição. Ele participa de Paralimpíadas, tem a sua representatividade, tem os campeonatos, campeonato regional, campeonato mineiro, campeonato brasileiro, mas o Brasil não tem muita tradição no esporte. Ele tem lá os participantes, mas não consegue ganhar títulos, falando em nível mundial, certo? Mas representa também e tem a sua importância. Ô, professor, Oi. existe esporte para cego? Existe esporte para cego, um muito famoso é o goalball. O goalball é aquele esporte que ele é parecido com o handball, ele tem um gol, né? Só que esse gol ele é bem maior. Jogam-se 3 jogadores de cada lado e esses jogadores eles ficam tem 3 níveis de deficiência visual, né? No caso dos cegos, que tem os graus, né? Grau 1, 2 ou deficiência tem o grau de deficiência, um tem baixa visão, o outro é totalmente cego, né, e os outros enxergam um certo vulto. Né? Só que para igualdade de condições, na hora que eles estão jogando o goalball, todos os jogadores, mesmo os que têm cegueira total, eles têm que jogar com uma venda, tá, nos olhos. O goalball, diferente do basquete, é uma modalidade criada para o deficiente visual. O basquete é uma modalidade adaptada. O vôlei também é adaptado. O goalball, no caso, ele foi criado para eles. Certo? Além dele, tem a natação, tem o atletismo, né? E tem alguns outros esportes aí que eles conseguiram adaptar para a pessoa com deficiência visual poder praticar. Certo? Certinho. Em relação às regras do basquete, elas são as mesmas, praticamente as mesmas do basquete convencional. Vou usar a nomenclatura aqui, basquete andante, tá, gente? Então, ela tem as mesmas regras do basquete andante, com algumas adaptações, que são bem poucas, tá? A primeira adaptação é que o jogador ele deve quicar a bola, passar ou arremessar a bola a cada 2 toques na cadeira. Então, tem aquela regra do basquete andante que o atleta ele pode dar 2 passos com a bola na mão. Como o basquete em cadeira de roda, eles estão em cima de uma cadeira de roda, cada toque que ele dá na cadeira é considerado um passo. Tá? Ah, mas então quer dizer que se ele for muito rápido, ele consegue dar um toque só e parar lá do outro lado da quadra? Consegue, porque a cadeira ela foi projetada para ter velocidade. Então, essa parte do andar, né, que é a infração que o atleta comete quando ele faz isso, no basquete em cadeira de roda dificilmente acontece, mas é bem menos do que no basquete andante. Certo? Então, a cada 2 toques que ele dá na cadeira, se ele não estiver quicando, né? Se ele estiver quicando, ele pode dar quantos passos ele pode dar quantos toques forem necessários. Se ele segurou a bola, eles têm muito hábito de colocar a bola na cintura, né? Porque ele precisa da outra mão para poder tocar a cadeira. Se ele der 2 toques, ou mais de 2 toques nessa cadeira, é considerado andada. Certo? Então, essa é a única adaptação que existe na parte do basquete. Tem as outras adaptações, que é a parte das faltas. Mas as faltas, aí vai a questão de interpretação do árbitro, quando uma cadeira toca na outra, ou quando um atleta ele toca na mão do outro no alto do arremesso, aí é aquela questão que a gente conversou na aula passada. Tá? A parte do bloqueio também existe, tá? Tem a mesma função no basquete em cadeira de roda, tá? E em relação às regras, tranquilo, tá? Não tem muita diferença, não. É só essas 2 situações mesmo, na parte das faltas e na parte do andar, né?
de você dar mais de 2 toques na cadeira de posse da bola. Beleza? O resto, passou uma roda da cadeira em cima da linha. Você está com a bola sai, certo? Arremesso de 3. Se tiver essa parte, não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem aí. A cadeira, depois eu vou mostrar a foto da cadeira para vocês. Ela tem 2 rodinhas na frente, uma rodinha atrás e 2 rodas maiores do lado. Então, por exemplo, se você ultrapassar essas 2 rodinhas aqui da linha dos 3 pontos, o arremesso vai valer 2 só. Então, a cadeira é uma extensão do corpo do atleta. Tá? Então, é como se fosse as rodinhas, os pés, né, do atleta, do jogador. Certo? Quem pode praticar o basquete em cadeira de roda? Foi o que eu falei para vocês. Ele é voltado para quem tem deficiência física ou deficiência motora. Aquele que tem, ele não é, às vezes, um deficiente físico, mas ele tem uma certa dificuldade para poder se movimentar. A parte motora dele está muito afetada. Então, ele pode jogar o basquete em cadeira de rodas também. Certo? Detalhe, cada cadeira ela é feita sob medida para a deficiência do atleta. Então, existem vários tipos de deficiência. Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês que cada deficiência tem uma pontuação, né? E essa pontuação ela vai ser importante na hora do técnico escalar o time, porque tem um limite nessa pontuação. Então, não pode entrar qualquer um. Porque vão pensar assim, eu tenho uma deficiência que eu não consigo movimentar nada da minha cintura para baixo. Eu tenho uma altura que não é muito legal, né? Eu não sou tão alto. Só que, ao mesmo tempo, tem uma pessoa que está jogando contra mim que ela tem apenas uma deficiência no pé, ou seja, ela tem o pé amputado, só isso. Vocês vão concordar comigo que essa pessoa que tem a deficiência mais grave, no caso essa que não tem um movimento nenhum da cintura para baixo, ela vai estar em desvantagem em relação ao outro, porque o outro vai ter mais mobilidade que ele. Né? Então, por isso que existem as classificações para se escalar uma equipe quando essa equipe for jogar, para deixar as equipes em igualdade de condições, porque senão eu falo, vou montar um time aqui só de quem é amputado, só de quem tem amputação de pés, por exemplo, de dedo, que também entra como deficiente, entendeu? Então, existe essa classificação por conta disso, para deixar em igualdade. E a cadeira, se vocês perceberem, essa moça que está aqui, essa jogadora que está aqui com a bola na primeira imagem, a cadeira dela é mais funda. Por quê? O encosto dela é mais alto. Por quê? Justamente por isso. Porque ela não tem muito controle, baseado na deficiência que ela tem. Ela não tem muito controle. Se não tiver um encosto mais alto, ela vai cair do outro lado. Certo? Então, as cadeiras ela é feita sob medida de acordo com a deficiência de cada um. Se você tem uma amputação, no caso, esse atleta aqui embaixo, que está fazendo o arremesso, ele tem uma amputação aqui, ó, na coxa, né, da coxa para baixo. Ele tem muito mais mobilidade do que essa mulher aqui. Se vocês perceberem, aqui na imagem não está muito claro, mas o encosto da cadeira dele é um pouco mais baixo. Por quê? Porque ele já consegue manter equilíbrio. Ele consegue manter equilíbrio sozinho. Né? Então, não precisa de uma cadeira com encosto alto. Se for encosto alto, essa cadeira vai atrapalhar a mobilidade dele. Né? Então, existe essa curiosidade aí que cada cadeira é feita sob medida de acordo com a deficiência do atleta. E, muitas das vezes, as cadeiras é feita de acordo com a característica do jogador. Por exemplo, eu não posso colocar uma pessoa aqui no lugar dessa atleta, dessa mulher aqui, um atleta que pesa 100 quilos e tem um determinado peso. Ele não vai entrar na cadeira. Então, além de ser de acordo com a deficiência, por conta do encosto, ela tem a ver também com o tipo físico do jogador. Tá? Então, dependendo do jogador, mesmo que ele tenha a mesma deficiência que essa atleta, ele não vai conseguir entrar na cadeira dela, porque ela tem umas proteções dos lados. Tá? Então, é de acordo com a deficiência e a característica, o físico do jogador. Certo? Professor, Oi. falando das regras, pro basquete tem diferença do masculino pro feminino também? Não.
É a mesma Não, coisa para todo mundo. a mesma coisa. A regra é para todos os gêneros, sem distinção. Que pode. Não, em relação às regras, não tem distinção se é feminino ou se é masculino. É a regra geral. Isso é para todos os esportes, tá? Classes. É o que eu disse para vocês, ó. Classificação funcional. Na classificação funcional, Yuri, vai ter trabalho no final da aula. Aí eu vou passar o trabalho para você. Professor, Oi, pode falar, Luiz. mas é estranho porque, tipo, eu já cheguei a ver futebol feminino, mas eu nunca, tipo, que eu tô lembrando agora, eu nunca vi, tipo, nunca vi basquete feminino em Você nenhum nunca, lugar. você nunca viu basquete feminino? Não, que eu me lembre, não. Rapaz, se eu te contar um segredo, o Uberaba já teve um time profissional de basquete feminino e chegou em final de Campeonato Brasileiro. Nossa, que chique. Só que já tem um bom tempo. Você tem quantos anos? 16. Ah, então eu acredito que você não era nascido ainda. Se eu não me engano, acho que foi lá para o ano de 2003, 2004, mais ou menos. Foi, acho que 2002, 2003, 2004. Foram 3 anos. Quem patrocinava a equipe era a Black Decker. Não sei se você conhece a empresa que tem aqui, a indústria. E, Ah, sim, entendi. inclusive, o Uberaba tinha até uma jogadora americana que jogava aqui no time da cidade. Mas, assim, hoje, se a gente for falar em basquete masculino e feminino, é lógico que o masculino ele é muito mais difundido do que o feminino. Não me pergunte por quê, tá? Porque em relação a títulos, em relação à representatividade, as mulheres têm tanta representatividade quanto os homens, falando de basquete. Ah, aproveitando, é porque eu ouvi falar nisso. Eu não sei se você pode me confirmar, mas eu não sei se o basquete é igual. Mas eu meio que entendi o porquê do futebol masculino e o do porquê o futebol feminino, tipo, ser tanto desigual. Tipo, é claro que tem a ver com machismo e tal da época. Só que quando a mulher foi abrindo espaço para ser lá do futebol, para ter clubes e tudo mais, o Uhum. masculino ele já estava montado. Ele já estava tipo lá faz tempo, todo estruturado. E tipo, meio que o feminino não. Feminino, como é que fala? Tipo, eu lembro que o homem no vídeo que me explicou que tipo assim, o futebol feminino é um campo, o futebol feminino é outro. No campo do futebol masculino, já tinha casa, já tinha um monte de coisa, tinha condomínio e tudo mais. No campo do futebol feminino não tinha nada. E é por isso que meio que também ainda é desvalorizado. Eu acho que é assim. Isso, é assim, se a gente for conversar a respeito disso, Luiz, a gente vai ter muita coisa para discutir. Primeiro, a gente sabe, isso está na história, isso não sou eu que estou falando, né? Antigamente, se a gente for pegar aí antigamente que eu falo, vamos colocar aqui, 60 anos atrás, 70 anos atrás, as mulheres não praticavam nada, as mulheres eram proibidas até de trabalhar, né? Então, a questão da parte esportiva, se você pegar a história de praticamente todas as modalidades esportivas, elas começaram a ser praticadas no início por homens, por conta da sociedade na época. Então, é como você falou, até as mulheres começarem a chegar de nível, eu não posso falar, porque tem muita mulher aí que joga no nível muito mais acima do que muito homem. Isso não estou falando só de futebol, não. Estou falando de vários esportes. Mas até elas chegarem na valorização que, às vezes, dependendo do esporte, o masculino já está valorizado, vai tempo, justamente por esse tempo que foi perdido lá no início. Né? Então, é uma coisa assim que dá muita discussão. Se a gente entrar na parte política, vai dar discussão também, a parte, porque o futebol feminino ele tem muito menos incentivo. O que é incentivo? É dinheiro. É pessoas patrocinando o esporte. Então, eu vou assistir um campeonato feminino na televisão. Quase não passa. Aí o cara, por exemplo, eu sou dono de uma empresa, eu quero patrocinar aquele campeonato lá. Não, eu não vou patrocinar o feminino, por quê? A minha marca não vai aparecer nunca. Aí a gente entra na parte do capitalismo, entra na parte da economia, então é uma discussão que vai muito longe. Tá? Isso não é só para o futebol, não. Isso é para o basquete,
Para o vôlei, nem tanto, porque o vôlei ainda tem uma representatividade maior, a gente fala em feminino e masculino, mas é justamente por conta, às vezes, um dos motivos, né, às vezes, do retorno que isso pode dar. Né? Então, a Nike não vai patrocinar um campeonato feminino porque não vai aparecer a marca dela lá bonitinha, né, para o pessoal que está assistindo ver. E muitas das vezes a gente não tem noção do que é uma placa de publicidade numa Copa do Mundo. Tanto de dinheiro que isso não envolve. Mas eu acredito que está melhorando. Não está no ideal, não, mas está caminhando para chegar num ponto aí que os dois que os dois vão estar equiparados. Certo? Tranquilo? Ó, Sim, sim, obrigado. nada. Classificação funcional. Os atletas, eles são avaliados conforme suas limitações físico-motoras, que podem variar de 1 até 4,5, dependendo do grau da deficiência. A soma do time, agora eu vou explicar a parte de regra, que essa parte aqui é importante, viu, gente? Parte de regra não, parte de regulamento. Cada pessoa que pratica o basquete, ela tem uma deficiência. Antes dela praticar o basquete, ela vai passar por uma avaliação, tem uma equipe que avalia esse atleta para saber qual é a mobilidade que ele tem. Então, se ele consegue fazer movimento do quadril, né, se ele consegue, às vezes, fazer movimento, muitas das vezes até dos braços, né, dos membros superiores, e essa comissão, esses avaliadores, vão dar a pontuação para você. Lembrando, quanto mais grave for a sua deficiência, menor será o seu número. Então, número 1, quem é número 1, quem é número 2, quem é 1,5, é sempre de meio e meio, tá, gente? 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Então, o que é 1,5 e o 2, mais ou menos, são aqueles deficientes que, às vezes, teve uma sequela de pólio, né? E a gente vê muito em atletas que são mais velhos, porque a poliomielite hoje em dia já tem a vacina, né? Então você toma lá quando você é bebê, mas até um tempo atrás não tinha. Então muita gente adquiriu a poliomielite quando era criança. E a polio ela prejudica o movimento da cintura para baixo. Então essas pessoas elas têm menos equilíbrio do que um atleta que é classificado como 3,5, 4, 4,5. 4,5 é aquele que tem uma deficiência, mas a gente nem percebe. Ele tem uma deficiência física, mas muitas das vezes quem está jogando acha, não, mas aquele cara ali tem deficiência? Como? Às vezes o cara usa apenas uma muleta para poder andar, ele tem uma certa... ele tem centímetros a menos de uma perna para outra. Então, mas espera aí, isso aí a gente resolve com calçado. Mas não, ele é considerado deficiente, ele vai receber a classificação maior, que é 4,5. Certo? Aí, beleza. Aí o técnico tem lá todos os seus jogadores, os 12, um exemplo. Ele precisa colocar 5 na quadra e a soma da classificação de cada um não pode ultrapassar 14. Então, aqui, ó, se vocês ouvirem aqui na imagem, aqui, ó, eu tenho um 2,5, um 2, um 3,5, um 2,5 e um 3. Isso aqui não é um time com muita mobilidade. Tá, assim, razoável. Tá uma mobilidade média, por exemplo. Esse time aqui, dependendo do time que ele jogar, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas a soma de todos esses números aqui, desses 5 números, deu 14? Deu menos que 14? Então, ele pode entrar em quadra. Ele pode entrar com esses 5. Se não deu, ele tem que trocar 1 ou trocar 2. Por isso que, às vezes, é um pouco complexo. Porque se o técnico não prestar atenção em quem ele está substituindo, ele vai estourar o limite de 14 pontos. De 14 pontos da classificação. Aqui, se a gente somar esse time desse lado de cá, tem 2,5 mais 3 dá 6. 6 mais 5 dá 11. Aqui está dando 13,5. Ó. Então, tá no limite, ainda tem condição. Ele pode tirar um 2,5 aqui e colocar um 3, por exemplo. Tá? Então, o técnico tem sempre que fazer essa jogada aí, porque se ele fizer isso, é considerado falta, né? E, se não me engano, acho que é falta técnica. E ele tem que retirar imediatamente esse jogador e colocar outro. Um dos jogadores e colocar outro para ficar no limite. Certo?
Então, uma parte importante do basquete em cadeira de roda é essa parte da classificação funcional, que tem a ver com a deficiência de cada um. Ok? Dúvidas? Não. Não, tá tranquilo? Tipos de cadeiras. Deixa eu ver aqui. Alana, a chamada vai ser o trabalho, tá? Passar o trabalho depois. Ô, professor, essas cadeiras eu já vi na internet uma. Aqui, porque, porque não tem encosto das costas? Não pode ter um encosto? Porque não tem, Não pode ter? na verdade tem que ter, mas igual eu falei antes, a questão da parte das deficiências lá. Tem deficiência que não precisa do encosto. Porque imagina uma pessoa, vamos supor aqui que eu tenho uma amputação, eu perdi meu pé num acidente de moto, por exemplo. Tiveram que amputar o meu pé. Você vai concordar comigo que se esse pé vai ser bem tranquilo a parte da minha mobilidade? Com apenas o meu pé amputado, eu consigo sentar num banco sem encosto? O que você acha? Consegue. Consegue, porque não tem nada mais afetado no meu corpo além do meu pé. Vai atrapalhar um pouquinho, às vezes, eu andar, mas aí eu posso usar uma prótese, né? Então, eu tenho essa chance de continuar me locomovendo sem muita dificuldade. Então, a cadeira que não tem encosto é para essas pessoas, para as pessoas que têm uma deficiência leve, que não atrapalha a mobilidade, principalmente do quadril, tá? Agora, se você observar essa cadeira verde, como ela a parte que o assento dela, ela é inclinado, ela vai formar aqui igual a minha mão, ó. Ele vai ser inclinado. Quem usa essa cadeira, ela tem uma deficiência mais severa, ela não tem movimento de quadril, tá? Então, ela vai precisar de um encosto para ela não cair para trás e sair da cadeira. Então, vai ser um apoio. Automaticamente, como essa pessoa ela tem uma mobilidade menor, ela não vai conseguir ter toda a movimentação que está usando essa cadeira vermelha aqui tem, né? Porque é de acordo com a deficiência dela, certo? Vocês podem observar também, ó, que a cadeira verde, como ela é para uma pessoa que possui uma deficiência maior, mais severa, mais grave, ela tem 2 rodinhas atrás. A outra tem apenas uma. Beleza? Uma coisa importante também, se vocês observarem, a cadeira verde ela tem um apoio aqui nessas faixas laterais, nesses tubos laterais aqui, nesses garfos, né? Que é para apoiar e prender, né? Prender mesmo, laçar ali as pernas do atleta. Por quê? Se eu falo que a cadeira é uma extensão do corpo da pessoa, se ela ficar com o pé solto, muitas das vezes ela não tem sensibilidade nesses pés. Pode ser que ela machuque e pode ser que, além de machucar, ela possa cometer uma falta se o pé dela ficar solto aqui, se as pernas dessa pessoa ficar solta. Certo? Já na outra, ela também vai ser presa, mas o atleta ele já consegue manter ela aqui na parte que você coloca o pé embaixo e ele consegue controlar sem ele agir involuntariamente, tá? Se ele agir dessa forma, se ele colocar, por exemplo, vou colocar o pé na frente aqui para atrapalhar o outro jogador, ele está cometendo falta. Mas não é a cadeira? É a cadeira, mas o pé dele está fora do lugar. Na verdade, ele não pode nem entrar na quadra se o pé dele estiver solto. Aí ele precisa ter um apoio, uma fita aqui prendendo os pés dele. Além de prender os pés, os atletas também são presos pela cintura, pela perna, né, pela coxa e pela cintura. Existem várias faixas aqui prendendo eles. Por quê? Porque no basquete eu não posso levantar o meu corpo da cadeira. Aí a gente vai entrar lá naquela parte da deficiência. Eu tenho uma deficiência bem leve aqui nas minhas pernas, eu consigo ficar em pé na cadeira. Não posso. Então, para isso que existem essas faixas. Essas faixas servem para proteção e para você ficar preso lá mesmo. Aí você movimenta praticamente só da cintura para cima.
certo? Existem diferentes marcas, assim como uma chuteira, assim como um tênis, né? Assim como um short, existem várias marcas aí de cadeira de roda, lembrando que elas devem ser feitas sob medida. Então, eu não posso simplesmente chegar lá, preciso comprar uma cadeira. Não, você tem que passar as medidas, geralmente, primeiro a deficiência, né, do atleta, e depois você passar as medidas que o atleta vai usar. Ele pesa 100 quilos, ele tem 90 centímetros de cintura, né, mais não sei quantos centímetros de quadril, né, então tem que ser feitas essas medidas todas aí para ele, para poder mandar fazer uma cadeira para ele. Beleza? Aqui nessa parte aqui da roda, é onde os atletas tocam ela para ela poder se movimentar, ao lado do pneu aqui. Ok? Ô, professor, e para mandar fazer essas cadeiras é muito caro? Oi? E para mandar fazer essas cadeiras é muito caro? Muito, muito caro, porque é feita sob medida, né? Então, às vezes tem empresa aí que faz, mas pode ser uma certa medida aí que ela não vai fazer nunca. Então, tudo que você faz sob medida é bem mais caro. Na época que eu trabalhei na ADFU, as cadeiras eram na faixa aí naquela época, isso há 10 anos atrás. As cadeiras ficavam em torno aí de 3 mil, 4 mil reais cada uma. Então, você vai montar um time aí com 12 jogadores, você vai precisar, vamos colocar aqui, 5 mil reais hoje, eu acho que deve ser até mais. Mas 5 mil reais hoje, vezes 12, você vai ter um gasto aí de 60 mil reais só com as cadeiras. Então, não é um esporte muito barato. Certo? Certo. Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Vou passar um videozinho aqui para vocês para resumir o que eu falei aqui hoje, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho forma de animação, tá? Para ficar bem claro aí na cabecinha de vocês. Assistam com atenção aí, tá? Regras de basquetebol em cadeira de rodas. Animação Beginners. Tradução e dublagem Muribio. As regras de basquetebol em cadeira de rodas são muito similares às regras de basquetebol normal. Os jogos são jogados com 5 jogadores em cada equipe. Cada jogo tem 4 períodos de 10 minutos e tem 40 minutos de duração. Existem somente 3 diferenças com o basquetebol normal: viajando, duplo, drible e pontos de classificação para equipes e jogadores. Os jogadores usam as mãos para impulsionar a sua cadeira de rodas. Isso é chamado de empurrão. A viagem ocorre quando o jogador empurra 3 vezes ou mais, enquanto carrega a bola no colo. Empurrões poderosos ajudam os jogadores a percorrer distâncias mais longas. Não há regras de drible duplo em basquete em cadeira de rodas. Os jogadores podem driblar quantas vezes quiserem, em um longo tempo, enquanto eles continuam dentro de 2 impulsos. Os jogadores driblam jogando a bola em sua frente para impulsionar as cadeiras, o que é permitido no basquetebol em cadeira de rodas. Jogadores de basquetebol em cadeira de rodas usam cadeiras de rodas especiais. As cadeiras de rodas de esporte têm as rodas inclinadas para dentro. Assim, proporcionam maior mobilidade e agilidade em comparação com as cadeiras de rodas normais. No entanto, as cadeiras de rodas são difíceis de controlar e, na verdade, elas não possuem freio, a não ser as próprias mãos do jogador. As cadeiras de rodas esportivas são feitas sob medida para o corpo de cada jogador. Finalmente, vamos às regras mais importantes para o basquetebol em cadeira de rodas. Pontos de classificação da equipe e do jogador. Os jogadores são classificados em 4 classes, dependendo de sua capacidade física. Os pontos são atribuídos a cada jogador em incrementos de meio ponto. De 1 ponto para deficiências pesadas, para 4,5 pontos para deficiências mais leves. O total de pontos para os 5 jogadores da equipe na quadra não pode exceder 14 pontos. Este total é o ponto da equipe. Essas regras dão aos jogadores com dificuldades pesadas e deficiências leves oportunidades iguais para competir em jogos. Basquetebol em cadeira de rodas. Um esporte com muita complexidade, agilidade, garra e determinação, diversas cestas e muitos passes de bola. Vá ver um jogo para experimentar a velocidade e o poder do basquetebol em cadeiras de rodas. Você vai se surpreender. Entenderam aí? Regras de basquetebol em cadeira de rodas. Passou. Animação Tranquilo, turma? Tranquilo. Tem dúvidas?
Nenhuma dúvida? Não, tranquilo. Beleza, então. Pessoal, agora eu vou passar um trabalho para vocês fazerem. Esse trabalho vocês terão até na semana que vem para poder fazer, certo? Lembrando que esse trabalho ele vai ter uma pontuação de 14 pontos. Eu tive que fazer uma alteração na pontuação das aulas. Então, cada aula que vocês fizeram, aquelas atividades que eu passei na primeira, logo depois, no final de cada aula, ela tinha um valor de 3 pontos, certo? Aliás, não, valor de 3 pontos não. Eu tive que fazer uma alteração na pontuação do filme. O filme, o Coach Carter, ele não valeu 2 pontos, tá? A resenha, valeu 3. Eu tive que fazer essa alteração por conta da quantidade de pontos que eu tinha para distribuir. E eu não posso fazer uma atividade com uma pontuação maior do que 14. Então, eu tinha, além das atividades que a gente fez durante as aulas, eu tinha 15 pontos para poder distribuir, só que eu poderia fazer um trabalho de 14 só. Então, eu tive que aumentar 1 ponto na atividade do filme. Certo? Vou passar aqui para vocês os critérios. E vou mostrar o trabalho aqui para vocês fazerem. Ó. Turma primeiro ano, F e G, vocês terão até dia 17, até sexta-feira da semana que vem, para entregar o trabalho. Tá? O horário para entrega é até às 15 horas. Então, não deixem para fazer de última hora, porque pode ser que alguma das atividades que tem lá, vocês vão precisar de um tempo maior para poder fazer. Lembrando que as atividades que estão no trabalho são atividades baseadas nas aulas que a gente teve. Certo? Responde para mim aí, turma, quem não tem computador? Acredito que todos vocês devam ter computador com acesso à internet, né? Você não tem não, Vitória? Tem alguns aí que não tem. Tá, eu vou dar uma dica para vocês. Esse trabalho, ele é semelhante àquele trabalho de atletismo que vocês fizeram da Cristiane. Lembra que vocês tinham que posicionar umas setinhas na pista de atletismo? Esse trabalho dela, vocês conseguiram fazer pelo celular? Pessoal que não tem computador aí. Pelo celular eu tenho um pouquinho de dificuldade mesmo, né? Mas acredito que deve ter dado certo. Não conferi a pontuação de cada um. É isso mesmo, Calma, porque dá trabalho mesmo. O que eu vou passar não vai ser muito extenso, mas o sentido é o mesmo. Então, vocês terão que, às vezes, posicionar os jogadores em determinado ponto da quadra, em relação ao sistema tático, em relação a regras, tá? Então, você é mais ou menos daquela forma lá, beleza? Eu vou compartilhar aqui o trabalho para vocês, depois eu vou, se eu não me engano, acho que já está disponível lá no Google Sala de Aula. Mas eu vou apresentar aqui para vocês como que vai ser feito esse trabalho. Professor, e esse trabalho vai contar a presença de hoje? Sim, vai contar a presença de hoje também. Então tá aqui, pessoal, ó, o trabalho. Vocês estão vendo aí na tela, não, né? Não, ainda não. Vou colocar para apresentar aqui. Ó, então o trabalho é esse. A primeira tela é uma apresentação em PowerPoint, né, ou Google Apresentações. Cada um de vocês vai receber uma cópia, tá? E tudo que vocês fizerem, eu vou conseguir ver de cada um de vocês aqui as alterações que vocês fizeram. A primeira parte, vocês vão colocar o nome, né? Lógico, a turma e o nome do professor. A primeira atividade, ela é sobre a história. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar as imagens, identificar o inventor do basquetebol e escrever o nome seguido do ano de sua invenção. Então, vocês vão clicar aqui onde está o sinal
de interrogação, na foto que vocês acham que é o inventor do basquete, né? E vai escrever o nome dele, seguido do ano em que ele foi inventado, certo? Então, essa é a primeira questão, né? A primeira parte. A segunda, lembra que eu falei sobre personalidades do esporte? Então, vocês vão ter que identificar o nome dos jogadores, tá? E escrever o nome de cada um deles aqui. Não se preocupem, às vezes, de talvez errar uma letra. Escreveu o nome faltando uma letra. Eu preciso entender o que você escreveu. É lógico que todos os três, eles possuem nome e sobrenome. Então, vocês terão que colocar nome e sobrenome em cada um dos pontos de interrogação aqui. Beleza? Terceira tarefinha. Clique nos jogadores e nas siglas, posicionando-as conforme a característica e a região da quadra onde normalmente cada um joga. Então, na hora que a gente estava falando sobre posições, eu coloquei lá uma imagem que tinha os jogadores posicionados. Era até um sistema que é muito usado, um sistema tático, eu mostrei na aula de sistemas também. Tá? Então, vocês vão clicar em cima aqui da bolinha, a bolinha vai junto com a sigla da posição, e vocês vão arrastar até na região onde o jogador tem o hábito de jogar. Beleza? Na outra atividade, vocês terão uma atividade sobre fundamentos. Então, vocês terão que observar as figuras e arrastar as setinhas conforme se pede. Então, vocês vão observar aqui, ó, a primeira figura está falando sobre rebote, por exemplo. Aí tem lá, o azul é rebote, setinha azul é rebote, setinha verde é passe, setinha vermelha é drible e setinha laranja é arremesso. Então, vocês vão pegar a setinha e arrastar em direção à imagem correspondente, certo? Próxima atividade. Analisa a situação. Um jogador... já é sobre regras já. Ó. Analisa a situação. Um jogador sofreu uma falta no ato do arremesso na posição do emoji. Emoji, eu não sei como vocês falam isso. O emoji é o jogador desenhado aqui que está fazendo o arremesso. Mas a bola não caiu. Posicione o jogador no local onde deve ser feitos os lances livres e qual a quantidade que ele tem direito. Então, vocês vão observar a posição que ele estava no ato do arremesso, colocar ele lá na posição do lance livre, tá? Então, vocês vão clicar na imagem e arrastar, e vocês vão clicar também na imagem que tem a bolinha junto com o número, colocar próximo a ele, falando aí, colocando o número que vocês acham que é a quantidade de arremessos que ele tem direito. Né? Então, vocês têm que analisar a situação aqui do jogo. Ok? Mais uma questão sobre regras, porque o assunto regra foi bem extenso, né? Então, eu coloquei três questões sobre regras, tá? Nos campeonatos organizados pela FIBA, lembra bem da diferença entre FIBA e NBA, tá? Qual é o limite de faltas coletivas que uma equipe pode cometer para que o adversário tenha direito aos lances livres, independente de onde foi cometida a falta? Arraste o círculo até a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, vocês vão pegar esse círculo azul e colocar em cima da quantidade de faltas que vocês acham que ele deve cobrar, que é o limite, a quantidade de faltas que é o limite para ele cobrar lance livre, independente de onde foi a falta. Certo? A próxima tarefinha, observe os jogadores e marque a alternativa que corresponde ao erro de um deles. Então, um desses jogadores está cometendo um erro. Vocês vão colocar que tipo de erro que é. Não precisa dizer qual jogador que é. Então, vocês vão dizer, vocês precisam identificar ele e falar o que ele está cometendo. Se é uma violação, se é uma falta pessoal ou se é uma infração por tempo. Certo?
Próxima questão, sistemas ofensivos. Vocês vão pegar cada jogador aqui, tá? Cada um é selecionado, ó. E vocês vão arrastar os jogadores e posicioná-los no sistema 3-2. Sistemas de ataque, viu, gente? Então, vocês vão clicar aqui e arrastar o jogador no sistema 3-2. Ok? Professor, você vai ser muito rígido na correção? Precisa estar bem claro na hora de vocês posicionarem. Tá? Não pode estar confundindo uma posição com a outra, o sistema com o outro. Então, se vocês não posicionar de forma bem próxima do que está pedindo, não terá a pontuação desta atividade, tá? Dessa questão. Sistemas defensivos. Olha só. Movimente os defensores, que são esses jogadores moreninhos, jogadores mais com a pele mais escura, tá? Movimente os jogadores para uma marcação mista box one. Então, vocês vão posicionar os jogadores aqui, né, onde que é a posição mista box one. Tem uma particularidade dessa marcação, então, quem prestou atenção na aula sobre sistemas defensivos, a parte de sistemas defensivos, que, se eu não me engano, acho que foi a aula passada, vocês vão conseguir fazer normalmente aqui. Então, vocês vão clicar no jogador e arrastar ele para as posições aí corretas. Ok? E, por fim, a última questão é sobre o basquete em cadeira de rodas. Quem prestou atenção hoje vai saber fazer tranquilamente. Então, vocês vão montar e posicionar o seu time de basquete em cadeira de rodas, levando em consideração a mobilidade de cada um deles. Analise também a pontuação máxima que uma equipe pode ter em quadra. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no jogador, aqui, e arrasta ele para esse lado aqui da quadra. Então, a soma que ficar do lado dessa quadra aqui é a pontuação máxima que vocês acabaram de aprender. Os outros jogadores, vocês não precisam tirar do lugar. Vocês precisam tirar do lugar 5 jogadores, e esses 5 jogadores não podem ultrapassar aquela pontuação. Certo? Os outros vocês podem deixar no lugar que eles estão. Combinado? Opa, apagou aqui. Vou voltar. Voltando. Aí. Agora sim. Ok? Então, esse era o nosso trabalho. Se o trabalho ele tem 10 itens, ele tem 11 slides, mais um é nome, né? Cada questão, cada slide tem um valor de 1,4 pontos. Em algumas situações, pode ser que eu considere, né, para não ficar a nota muito picada, e pode ser que eu considere, eu dou uma arredondada aí nos pontos de vocês. Em algumas situações já não vai dar para fazer isso. Beleza? Então, esse era o prazinho que vocês tinham para poder fazer o trabalho. Esse é o trabalho que vocês terão que fazer até na semana que vem. Tá? E na próxima aula eu estarei de plantão, caso alguém tenha alguma dificuldade. À medida que vocês forem fazendo o trabalho, for me enviando, eu vou já fazer a correção e já vou colocar lá no virtual as notas de vocês. Tá? Então, quem me entregar, às vezes, aí com antecedência, dou uma dica aí, ó, já começa a fazer já, né, para vocês não perderem muito tempo e já conseguir terminar ele rápido. Acredito que seja um trabalho bem tranquilo para vocês fazerem. Tá? Aí, beleza, você fez, entregou antes, eu já corrigi, já coloquei a nota lá no virtual. Na aula da semana que vem, vai servir também para mim tirar dúvidas em relação à pontuação de vocês no trabalho e nas demais notas do trimestre. Combinado? Beleza, turma? Certinho, então. Então, eu vou parar aqui a minha gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Quem não tem dúvida, vocês podem partir para o final de semana de vocês aí, ou fazer o trabalho, quem achar que é necessário fazer agora. Beleza?
Abraço para vocês e até semana que vem.